João 6, 1 a 15. A palavra de Deus diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos quais haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esta é a palavra de Deus. Queridos, olha o tema nosso: comece o ano com os milagres de Jesus. Literalmente, uma família da nossa igreja começou esse ano experimentando milagre de Jesus. Muitos de vocês já sabem, mas não custa nada lembrar do que aconteceu entre nós. Dia 31, um casal da nossa igreja, eles são os únicos crentes da família inteira, os únicos crentes, foram para uma chácara aqui perto de Anápolis, nas proximidades de Anápolis, para poder celebrar o final do ano. Vocês sabem o que é celebração de final de ano, né? A família está lá, muita alegria, eventualmente muita briga. É ou não é assim, né? Quando junta familiares de todos os lugares, aí está tudo assim, aquela alegria, daí um pouquinho começa a tocar em ferida, herança, não sei o quê, né? Não foi o caso lá não estou falando que isso aconteceu lá não. Mas a família reunida, terminaram a programação, meia-noite, os meninos todos acordados, né? Interessante, todos desacordados, criancinhas, todas ali na festa. E as pessoas então agora começam a se mobilizar para ir dormir, uns voltando para a cidade. E o Douglas é convidado pelo caseiro da casa para olhar um vazamento que estava perto da piscina. Ele estava incomodado com o vazamento da piscina. A família já estava toda dentro da casa. Quando eles estão chegando na piscina, o filho do caseiro vem correndo e diz: pai, tem alguma coisa boiando na piscina. E ele vai olhar, é uma criança que está morta na piscina. Ele só vê a fraldinha da criança, ele pega a criança e puxa. Quando ele puxa, é o rosto da Alice, a sua filha. Aí ele olha a menina morta. Ele pega a menina e começa o desespero na família. 1h da manhã, tentando a ressuscitação, e finalmente, com a graça de Deus, aquela criança volta à vida. Quanto tempo essa criança passou ali, ninguém sabe. Se ela tinha acabado de cair, ninguém sabe. Eu fui olhar um pouco, de estudar um pouco desse negócio na internet. As complexidades são imensas quando passa um tempo maior. Nós tivemos aqui na nossa igreja um filho de alguém ligado à nossa comunidade que ficou 7 minutos e nunca mais voltou. Ele conseguiu voltar à vida, mas as funções neurológicas vão todas embora. E aí ressuscitou a criança, mas o que vai acontecer com essa criança agora? Quais os efeitos neurológicos? O que vai acontecer com esse menino aqui? Correm para o hospital e o pai atravessando todos os sinais vermelhos e buzinando, desesperado, trazendo a filha, chega no hospital, é atendido imediatamente, levado a criança para a UTI para verificação, averiguação, para ver o que tinha acontecido com a criança. E aí eles ficam perplexos com tudo aquilo que está acontecendo. Imagine a tensão do coração dos pais. Que nossa filha sobreviveu, mas em que condição ela sobreviveu? Ela vai voltar a falar, ela vai ter problemas, ela vai ter dificuldade para andar, como é que vai ser a situação dela? E aí os médicos tomam todos os cuidados no hospital evangélico, cuidam da criança, levam para a UTI,
verificar todos os exames, se está tudo ok. E os pais ficam ali até 4 horas da manhã, eles sedam a criança e começa então todo o procedimento que tem que ser feito. E eles ficam até 4 horas da manhã, quando alguém da UTI chega e diz assim: olha, vocês vão para casa. Ela está tranquila e não há nada que vocês fazerem aqui agora. Vão para casa de vocês. E nesse ínterim, Douglas e Cristiane tinham aberto a palavra de Deus para ler a Bíblia. Tensos, esperando um conforto de Deus no coração. E quando eles leem, eles começam a ler o texto de Daniel, capítulo 3. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego são jogados na fornalha de fogo ardente, e ali a palavra de Deus diz que as roupas deles não haviam sido chamuscadas. E diz também que nem sequer cheiro de fumaça ficou entre eles. E eles foram para casa, tentaram dormir, cochilaram um pouquinho. 7 horas da manhã eles já estão chegando no hospital evangélico, na direção da UTI, quando ouvem um berreiro saindo dentro da UTI. Aí, mãe, né? Berro de bezerro, a vaca conhece, né? A mãe, ouvindo o choro, diz: é a Alice. Correram para lá, ela disse: ela está dando o maior trabalho aqui, porque nós queríamos dar banho nela, ela não quer tomar banho, está tudo bem, nós estamos dando alta para ela, vai para o quarto agora, né? Aí eles já estavam felizes por tudo, por todo o resultado, nenhuma sequela neurológica, nada mais sério aconteceu. Ali está a pleno vapor, louvado seja o nome do Senhor. Isso é que é começar o ano com os milagres de Jesus. Isso é que é começar o ano experimentando a intervenção sobrenatural de Deus. Meus queridos, nós precisamos aprender que milagres eles são contemporâneos e que milagres são obra de Deus no meio de um povo. Se nós estamos lidando com um Deus vivo, nós sempre devemos aguardar manifestações miraculosas, intervenções sobrenaturais de Deus. De um tempo para cá, eu resolvi escrever essas coisas. Eu sugeri ao conselho da nossa igreja, que felizmente aceitou a proposta, da gente lavrar nas atas do conselho da igreja os milagres, não apenas saber dos milagres e lavar, porque nós aprendemos isso no livro de Atos. O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos. É um livro de quê na Bíblia? Livro dos Atos. Mas quando você vai lendo ali, você descobre que o livro de Atos não são Atos dos Apóstolos. O título melhor seria Atos do Espírito Santo. Quem age é o Espírito Santo. Quem está fazendo a coisa acontecer na igreja, no livro de Atos, é o Espírito Santo. Agora, por que a gente sabe que houve intervenções sobrenaturais no livro de Atos? Porque eles registraram. E nós dissemos então no conselho, nós precisamos registrar para que as futuras gerações saibam que houve um Deus entre nós, que Deus se manifestou historicamente no meio do seu povo, aqui entre nós, e para que eles saibam. E eu já começo a lamentar de alguns eventos que aconteceram nesses 10 anos de pastorado que eu estou aqui com essa igreja, e muitos outros que vocês certamente sabem que eu não sei. Eu começo a lamentar que a gente não tenha registrado esses outros também, porque eu acho que seria uma bênção para as gerações futuras. Então nós precisamos registrar, precisamos glorificar. Então não dá para caminhar sem milagres. A sua vida é uma história de milagres. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: milagre na Bíblia é sempre a restauração de Deus para a normalidade de alguma coisa que por causa do efeito da queda, por causa das nossas enfermidades, se tornou anormal. Olha os milagres da Bíblia. Os milagres na Bíblia é uma tentativa de Deus de fazer as coisas voltarem ao seu normal. Uma mulher hemorrágica havia tantos anos, agora essa mulher precisa ser tocada para quê? Para que a vida dela volte ao normal, porque a vida dela não é normal mais. Uma pessoa nascida cega de nascença, essa pessoa agora precisa ser tocada para que ela possa voltar a ser aquilo que desde o início Deus intentou que o ser humano fosse. Quando Deus cura um paralítico, Ele está fazendo com que aquele homem, que é incapaz de se movimentar por si só, agora volte à sua normalidade. Milagre na Bíblia é sempre a volta para a normalidade. Por isso, eu nunca me impressionei muito com as supostas manifestações, principalmente que aconteceram nos idos de 1980, nos rincões evangélicos brasileiros. Sempre há, historicamente, aquelas
aquele período assim de encantamento com manifestações. Meus queridos irmãos, eu nunca questionei nenhuma manifestação. A pessoa fala, olha, eu vi um anjo. Ok, você viu um anjo. Não tem nenhum problema com isso. Eu vou questionar a manifestação? Não. Agora, a gente precisa saber se o anjo que veio era de Deus mesmo. Isso a gente precisa saber. Questionar manifestações, não. Manifestações a gente ouve, guarda em silêncio para julgar. Agora, manifestações não são para serem questionadas. Agora, manifestações também não são o ponto de partida nosso para formular o nosso pensamento cristão. Nós não nos fundamentamos em experiência. Há pessoas que dizem, pastor, eu senti assim, portanto é assim. Não. Não. Você pode sentir alguma coisa completamente equivocado, longe da palavra de Deus, e isso ser alguma coisa que fere o coração do Pai. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele fala o seguinte, que ainda que um anjo venha do céu e vos diga coisas que vão além do evangelho que vos tenho pregado, seja anátema, maldito. Tem nada a ver com o evangelho, mas é manifestação ou não é? É manifestação. Então a gente precisa aprender a identificar as manifestações que procedem de Deus. E isso é extremamente importante. Então, nos idos de 1980, tinha uma manifestação do dente de ouro. E as pessoas ficavam encantadas com isso. E todo mundo correndo atrás desse negócio. Todo mundo queria ter dente de ouro. Alguém perguntou, o senhor tem dente de ouro, pastor? Eu falei, não, meu dente não é de ouro, ele é de outro material. Deus fez assim, com outro material. Para mim, milagre seria Deus pegar um dente que já não existe e colocar um dente no lugar. O dente branco, viu, gente? Não de ouro. O milagre para mim seria Deus restaurar a obturação ou um canal e voltar ao normal. Isso para mim é milagre nas Escrituras Sagradas. É a volta à normalidade. Houve um outro grupo de pessoas nos idos de 1980 que ficou impressionado com a teologia do tombo. A gente até brincava dizendo que era a teologia do tombo. Então as pessoas enchiam estádios e um pregador supostamente ungido, ele mexia com o paletó dele assim, e o efeito hipnótico acontecia, todo mundo caía em efeito cascata como se fosse baralho. Um dia um irmãozinho da minha igreja chegou todo entusiasmado, ele disse, pastor, caí no espírito. Eu falei, você levantou do espírito? Eu não estou nem aí com gente que cai em estádio. Eu quero saber se ao você levantar, você agora é um homem mais comprometido com o reino de Deus, você ama mais sua esposa, você cuida mais dos seus filhos, você administra melhor seu dinheiro, você é o melhor funcionário. Esse é o grande milagre que Deus pode fazer na sua vida. Cair, levantar é importante. Como é que você levanta, né? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a discernir essa questão dos milagres. Milagre é uma ação de Deus para fazer com que a minha vida volte à normalidade. Eu fico pensando numa família que está quebrada por problemas morais, maridos e esposas em briga, pensando em divórcio. Para mim, o grande milagre seria Deus converter o coração de alguém que já acha que não pode mais se converter a sua mulher. Para mim, o grande milagre é Deus converter o coração de uma mulher que já acha que não pode mais se converter ao seu marido. Para mim, o grande milagre é Deus pegar o coração de um filho que já não conversa com o pai há 15 anos e conversar com ele. Para mim, o grande milagre é um pai que foi ofendido pelo filho ou se magoou com o filho e que já não conversa com o filho, já não lhe abraça e já não lhe beija, e ele volta agora a abraçá-lo e beijá-lo. Milagre é retorno à normalidade. Não a normalidade humana, mas a normalidade da criação, daquilo que Deus fez. O alvo de Deus é nos lembrar que Ele é o Criador das coisas, e quando Ele pensou um mundo, um universo, Ele pensou numa obra perfeita acontecendo entre nós. Isso é milagre. Então nós precisamos repensar a nossa teologia dos milagres, né? Para a gente poder realmente voltar a entender o que é que Deus está querendo fazer. Terceiro ponto que eu queria falar antes de entrar no texto. Milagre, meus queridos irmãos, na Bíblia é sempre proclamação da autoridade de um Deus vivo entre nós. Por que os milagres acontecem? Para que nós saibamos que Deus nos visitou, que Deus esteve entre nós. Existem coisas que eu sei e que eu narro hoje. Eu tô meio cuidadoso, e quanto mais velho, estou ficando melhor nesse negócio de querer escrever mais. Não sei se estou ficando melhor para escrever, mas estou escrevendo mais, porque eu quero documentar o que está acontecendo. Eu quero documentar o que está acontecendo na minha vida. Eu quero documentar o que está acontecendo entre irmãos. E há coisas, há um tempo atrás eu escrevi um artigo. Esse artigo ele é impublicável.
porque é alguma coisa muito particular na vida de uma família, e esse artigo ele tem umas 4 páginas. Eu não posso publicar esse artigo para ninguém ainda, mas foi uma intervenção tão sobrenatural e tão particular na vida de uma família, que a graça de Deus se manifestou de uma forma tão maravilhosa, que eu disse, essa eu tenho que registrar. Eu não posso deixar de escrever o que aconteceu. Não sei se algum dia vai ser publicado. Não sei se algum dia eu vou poder colocar na mão de um grupo seleto de pessoas, amigas minhas, e dizer, leia isso aqui. Mas eu não quero que a minha memória, e não quero que a minha geração desconheça que Deus nos visitou. Então, meus queridos, o que é que Deus está querendo fazer? O evangelista João, lá no finalzinho do livro dele, ele fala, muitas outras coisas, além dessas, foram escritas, e que não foram registradas nesse livro. Jesus fez muitos outros milagres que não foram registrados, mas diz assim, estes, porém, foram registrados para que creais no nome do unigênito Filho de Deus. Se o milagre que acontece na sua vida, meu querido irmão, ou o milagre que você viu, te levou a Jesus, e você se rendeu a Jesus, se tornou um servo de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o milagre evangélico. Se o milagre que aconteceu entre você te levou a buscar o João de Deus de novo para ter outro milagre, pode estar certo que esse não é o milagre evangélico. Esse milagre vem de qualquer lugar, e eu não nego a possibilidade do milagre, não, a Bíblia fala disso, até por obras malignas, mas esse milagre não é um milagre evangélico, você não deve desejar esse milagre. Milagre é alguma coisa que glorifica Jesus. Milagre é alguma coisa que exalta a Deus. Depois de um milagre, você fica, como diz a Bíblia em Atos capítulo 2, diz que em cada alma da igreja primitiva havia espanto. A nossa tradução diz temor. A Bíblia, a nova versão internacional, fala que em cada alma havia, em inglês, eles usam a expressão, interjeição, espanto, essa coisa de você olhar assim, colocar a mão na boca e dizer, puxa, algo aconteceu entre nós. Aí Deus é glorificado. O Filho de Deus é honrado nisso tudo. Jesus começa a assumir o lugar nele. Eu vi isso acontecendo na minha família. Eu sou fruto de milagre. Aos 6 anos de idade eu fui desenganado pelos médicos. Minha mãe sempre foi uma mulher piedosa. Meu pai era um homem que não queria absolutamente nada com Deus e com o Evangelho. Aos 6 anos de idade eu fiquei 1 ano com nefrite aguda, indo de médico em médico na região. A minha cidade não tinha médico, não tinha hospital. E no último médico que a minha mãe me visitou comigo, o médico foi bem franco com ela e disse, seu filho vai morrer. Ele não tem chance, eu não conheço na medicina nada, nenhum tratamento para esse tipo de situação no estado que ele chegou. Eu estava absolutamente inchado. Eu apertava o dedo e o dedo sumia da minha testa. E eu voltei para morrer em casa. E era isso que o médico disse. Leva para ficar com os irmãozinhos. Já está em 1 ano que está indo de hospital para hospital, volta para casa para morrer em casa. E a minha mãe sabia que era questão de dias eu morreria. Em casa, minha mãe não era evangélica. 2 presbíteros da igreja presbiteriana de Conceição do Ipanema foram visitar a minha família, sabendo que eu estava morrendo. E uma menina da igreja batista foi lá para visitar meus pais. Foram juntos e oraram comigo. E no meio da oração, essa menina foi tomada por uma experiência profunda de encontro com Deus. E alguma coisa se tornou extremamente pessoal e manifesta naquele dia. Terminou a oração, aquela menina disse para minha mãe, o seu filho vai ser curado. O seu filho vai ser curado. A menina foi embora. Os presbíteros foram embora. E minha mãe continuou com o menino inchado ali na frente dela. Mas daquele momento em diante, Deus começou a trabalhar no meu corpo.
E a minha enfermidade desapareceu completamente em uma semana. É disso que nós estamos falando, queridos. Nós estamos falando de um Deus que age. Quando a minha mãe me levou novamente ao hospital, era uma cidade vizinha, o médico olhou e se espantou. Ele disse: esse não é o menino que a senhora trouxe na semana passada. Esse não é o menino que a senhora trouxe semana passada. E aí, quando disse isso, a minha mãe disse: não, é ele mesmo. É que alguma coisa maravilhosa aconteceu, né? É o Samuel do presbítero Zé Nilvan me dando trabalho ali, tá? Tudo bem com você? Então tá jóia. Volta para sua classe, viu? Então tá bom, tá tudo bem com ele. Tá bem quem está conosco também, graças a Deus. O médico me olhou e disse: não, esse menino não é o menino que estava aqui. O que foi que a senhora deu? E aí ele queria fazer uma bateria para ver se alguma erva, algum mato, alguma coisa tinha sido dado de especial que eu pudesse ter sido curado, né? Eu fui curado. E curado completamente. Absolutamente curado. Nunca mais tive nenhum problema relacionado a esse. Ô, meu querido, anjo de Deus, isso aqui é um bom candidato a diácono, viu, irmãos? Tá? Obrigado. Então é disso que nós estamos falando. Milagre é para hoje. Deus está aqui presente, Deus está no meio da gente. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente vive na dimensão dos milagres. Então comece o ano com os milagres de Cristo. Está precisando de milagre na sua história? Então comece o ano acreditando nisso, buscando isso, dizendo a Deus: Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas eu quero dizer, eu estou aqui à disposição do Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer. João 6 vai nos falar de mais um milagre. Presta atenção no que acontece. Quando Jesus atravessa, a Bíblia diz, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, Tiberíades, e uma multidão numerosa, que tinha visto os sinais que no monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, o texto aqui nos diz que havia muita gente presente. Cerca de 5.000 pessoas estavam aqui participando desse evento. Só que mulheres não eram contadas, viu, gente? Nem crianças. Então só eram contados homens, porque era assim que registrava no Antigo Testamento e no Novo Testamento. 5.000 pessoas. Jesus, vendo a multidão, a Bíblia diz que ele se compadeceu da multidão e perguntou, e Filipe chegou para ele e perguntou assim: Senhor, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ora, Filipe disse: não tem como alimentar esse povo. Mas a Bíblia nos diz aqui de uma forma muito clara que Jesus estava fazendo isso, versículo 6, para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E aí eu começo, irmãos, pontuando o seguinte: muitas vezes Deus nos coloca em situações insolúveis, Deus nos coloca diante de quadros insolúveis e faz perguntas absurdamente complexas para a gente pensar nela. Mas quando ele faz essas perguntas, o objetivo dele é nos experimentar. Ele quer saber exatamente onde é que está o nosso coração, que tipo de reação e de resposta vamos dar a esta condição. O texto aqui nos diz que Jesus pergunta: onde? Jesus pergunta: onde poderemos comprar pães para lhes dar a comer? Mas a pergunta é uma pergunta meramente dialética. Eu fico me perguntando, quando Deus faz perguntas ao meu coração, eu fico me perguntando, quando Deus questiona a minha alma, eu fico me perguntando quando Deus me coloca numa situação na qual eu digo assim: eu não sei o que fazer. Eventualmente na vida, a minha esposa fala: e agora, vai fazer o quê? Eu não sei. Eu realmente não sei. E não é um não saber por causa de preguiça existencial, que eu não quero dizer. Não, eu não sei porque eu não sei mesmo. Situações insolúveis exigem uma resposta sobrenatural. E Jesus coloca Filipe intencionalmente nesse ponto de convergência. Você já parou para se perguntar quantas vezes Deus tem colocado você num ponto absolutamente insolúvel,
em que você não tem resposta para isso. Talvez você esteja experimentando isso exatamente agora, nesses dias, onde podemos fazer. E Jesus está querendo fazer o quê? Ele quer produzir experiência em nós. O texto diz, isso ele fez para os experimentar. É produzir experiência. Para que o nome dele seja glorificado em nós lá na frente. Deus quer produzir experiência, porque se há umas coisas que nos ajudam na caminhada cristã, meus queridos, de uma forma maravilhosa, é o fato de que a gente sabe que Deus está presente conosco. Ele quer produzir experiência em nós. Aí Filipe vai fazer as equações dele. Ele faz. Filipe diz, Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um receber o seu pedaço? Se nós tivéssemos um Carrefour aqui para comprar, nós precisaríamos aqui 200 denários, é quase o salário inteiro de um ano de um trabalhador. Ele diz, para dar um pedaço de pão para cada um. Ou seja, o que acontece aqui com o Filipe? Filipe começa a fazer as equações. É o que normalmente nós fazemos. Nós começamos a fazer as equações. 200 para 5, né? É isso que ele está fazendo. Ele está montando o quebra-cabeça, tentando organizar. Mas o problema é que as nossas equações, muitas vezes, elas não encaixam. E quando nós fazemos as equações, nós continuamos ainda mais complicados, porque agora entendemos que não dá mesmo. Havia um presbítero na nossa igreja, no setor universitário em Goiânia. Ele é hoje fiscal do INSS. Nós, muitas vezes, tínhamos que discutir questão de orçamentos em presbitérios. Ele não era presbítero da minha igreja, ele era presbítero do setor universitário. Eu me lembro bem de uma vez que ele era o tesoureiro, nós fizemos a pergunta para ele o seguinte, mas nós temos dinheiro para isso? E o Álvaro nos respondeu de uma forma, me respondeu de uma forma fantástica. Ele disse assim, você quer que eu responda isso como economista ou como homem de fé? Ele é economista. Ele disse, quer que eu responda como economista? É o que está fazendo Filipe aqui agora, ele está equacionando. Ele está fazendo os cálculos. Eu faço cálculo, você faz cálculo, na nossa vida inteira. Diante de um problema, a gente começa a equacionar. E nós não entendemos que Jesus está fazendo isso para nos experimentar. Ele quer produzir experiência em nós, que é o grande alvo dele em nós. Situações limites, quadros insolúveis, são o espaço que Deus tem para manifestar a sua bondade, a sua misericórdia no nosso meio. Deus está fazendo isso para nos experimentar. Então, quando você passar por situações complicadas, difíceis na sua vida, começa a dizer, Deus, não por que o Senhor está fazendo isso, mas para que o Senhor está fazendo isso? Acho que é a pergunta mais bíblica. Não por quê. Gente, eu tenho aprendido que existem muitas coisas na vida que você nunca vai ter resposta mesmo. Há muitas perguntas no seu coração que você vai para o túmulo com elas. Graças a Deus, lá em Apocalipse diz que o céu tem diante do trono um mar de cristal. É tudo transparente. Você olha de um lado e vê do outro. Não tem problema nenhum. Já vi muitas pessoas brincando, dizendo assim, quando eu chegar na Bíblia, eu quero perguntar isso aqui para Paulo. Não precisa perguntar não, meu irmão. Quando você chegar na Bíblia, tudo você vai ver completo, né? Mas é interessante isso aqui. Quando você passar por situações insolúveis, a questão não é onde, e nem é porquê. A questão é para quê. O que é que o Senhor está querendo me ensinar neste momento aqui? Porque se você ficar no porquê, a sua pergunta é filosófica. E que talvez você não tenha a resposta. E a possibilidade é que você se torne um existencialista sartriano. Ou seguidor de Nietzsche. Que começa a fazer pergunta, e as respostas não vêm, e as perguntas aumentam, e uma pergunta traz outra pergunta, e outra pergunta. Já vi crentes vivendo loucos por causa de pergunta. Por que aconteceu isso? Sei não. Eu não sei. Por que aconteceu? Não sei. Há um tempo atrás, uma menina me procurou aqui, ela era namoradinha de um rapaz, dois rapazes, duas moças saíram de carro aqui, vamos na BR-153, morrem os 4 no acidente de carro. Os 4. Essa menina estava começando a frequentar a igreja. O namoradinho dela tinha acabado de morrer. Por quê, pastor? Falei, não sei não, mas deixa eu dar um abraço aqui em você e chorar contigo. Eu não tenho que responder isso aí. Eu não dou conta de responder isso aí. Você não vai responder isso aí.
Há perguntas que vão pairar na sua alma o resto da sua existência. E se você parar no porquê e não ir para quê, você não chegou onde Deus quer que você chegue. É Jó ali sendo questionado pela mulher. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará do pó. Mas eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. A coisa aqui está complicada. Está complicada. Olha o texto aqui que acontece. Para solucionar essa questão aqui, Jesus coloca algumas coisas muito interessantes. Ele quer agir na impossibilidade, na incapacidade da gente, e ele coloca algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu acho que é interessante, que Jesus faz aqui, está aí no versículo 11. Então Jesus, tomando dos pães, deu graças e distribuiu entre eles. Aliás, versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele local muita relva. Bota o pessoal sentado. Assentar-se é estratégia. É forma de organizar as coisas. Muitas vezes na vida, em situações difíceis, nós precisamos sentar e organizar as ideias. Há um tempo atrás eu li um livro do Paul Myers, 25 segredos para o sucesso. Eu não gosto muito desse negócio de 25, 30 segredos, 8 passos para ser cheio do Espírito Santo. Não creio muito nesse negócio não, tá? Acho que é muito mais dinâmica a vida do que esses 25 passos. Mas tudo bem, um livrinho muito curioso, 25 segredos para o sucesso. E era uma experiência do Paul Myers, que foi o maior doador financeiro para o Instituto Haggai Internacional. Um homem empresário muito bem sucedido e que focou o coração dele em missões. Eu quero dar para missões. Um homem que aprendeu a ganhar muito dinheiro, e ele descobriu uma coisa. Ele disse o seguinte: Deus me deu a capacidade de ganhar dinheiro para servir o reino dele. Eu ganho muito dinheiro. E ele fez uma carteira de seguros nos Estados Unidos, que o faturamento dele era alguma coisa em torno de 5 milhões de dólares por ano. Então, meus queridos irmãos, esse homem aprendeu a ganhar dinheiro. E investindo em missões, investindo em missões, investindo em missões. Aí eu estava lendo o livro dele, e num determinado momento eu fui surpreendido com a declaração do cara que me quebrou as pernas. Ele disse: eu não tenho nenhuma ansiedade. Aí eu falei: ai, 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 ai. Eu vivo ansioso o tempo todo. Eu não tenho nenhuma ansiedade. Mas como assim? Como é que alguém não tem nenhuma ansiedade? Aí eu dou uma ajeitada na cadeira, seguro as rédeas e digo: agora eu vou ouvir o que o cara tem para dizer. E ele então começou a dizer como é que ele resolve a questão da ansiedade dele. Ele diz: a primeira coisa, eu coloco todas as coisas em cima da mesa, todos os dados que eu tenho, e me pergunto: eu tenho o que fazer diante dessa situação? Aí eu vou equacionar, eu vou avaliar, eu vou tentar descobrir se eu posso fazer alguma coisa diante dessa situação. Então eu tenho que colocar minha cabeça para funcionar. Nessa hora, se o meu emocional estiver complicado, eu não consigo organizar. Então eu preciso equacionar agora. Eu tenho os dados aqui em cima da mesa, eu quero avaliar. A partir desses dados, eu quero avaliar como é que eu posso fazer. A segunda coisa que ele pergunta, então ele pergunta: eu tenho todas as informações sobre a mesa? A segunda coisa que ele pergunta é o seguinte: a Bíblia me autoriza a ficar ansioso? Isso aí matou, né? Aí você vai lembrar da Bíblia: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas orações, súplicas, intercessões e ações de graça. Então, a Bíblia te autoriza a ficar ansioso? Ele disse: não. Então a primeira pergunta: eu tenho todos os dados na mesa? Sim. Então vou avaliar a partir daqui. Segunda coisa: a Bíblia me autoriza a ficar ansioso? Terceiro: o que é que Deus me recomenda numa situação de ansiedade? Aí ele aprendeu em Filipenses, esse texto que nós citamos: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, ele disse: eu aprendi que eu não tinha direito de ficar ansioso e que eu tinha que transformar, e essa frase foi uma frase que tem me ajudado muito: transforme a sua ansiedade em oração. Transforme a sua ansiedade em oração. Se você não dá conta de resolver, o que você tem que resolver não é da sua competência, é da competência de Deus.
Saiu da sua alçada. Daqui para frente, você vai estar pecando contra Deus, porque você vai viver no estilo de vida ansioso. Primeira coisa que Jesus Cristo faz para efetivar o milagre aqui na vida é: organize o povo, bota para sentar na relva, vamos ver o quadro todo. Estamos aqui, 5.000 pessoas sentadinho, pequenos grupos. Agora eu olho, ok, agora eu tenho uma visão do todo, tá legal, agora dá para eu poder avaliar. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Segunda coisa que Jesus Cristo vai fazer aqui, eu acho fantástico isso. Versículo 11: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, o que ele faz? Ele pega os pães e ele leva o que ele tem para Deus. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E ele agora pega o que tem e apresenta a Deus. Dê graças a Deus pelo que você tem. E a partir daqui agora, espere esse efeito multiplicador e transformador da gratidão. Murmuração é a tendência natural do seu coração pecaminoso e do meu coração pecaminoso, é reclamar. Tem até uma musiquinha que a gente cantava lá em casa, quando os meninos começavam a reclamar demais, a gente cantava assim: reclamão, 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 né? Há pessoas que vivem assim, no estilo de vida de reclamações. Tudo é complexo, tudo é difícil, tudo é pesado. Ai vida, ai morte, ai eu. Já viram, né, esses quadrinhos aí na televisão também, né? Então, pegue o que você tem e leve ao Pai. Transforme agora a sua situação em ações de graças a Deus. Eu quero glorificar a Deus por isso, o que eu estou vivendo, e quero glorificar a Deus nessa situação, e quero dizer: Deus, é isso que eu tenho, e eu quero ofertar ao Senhor. E a Bíblia é muito interessante. Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. Dá graças. Terceira coisa que Jesus Cristo faz: ele distribui. Aí a matemática é louca. Aí, meus queridos irmãos, você vai ter que entrar numa matemática complicada. Tem umas coisas na Bíblia que matemática nenhuma vai dar certo. Pense, por exemplo, o que é a Trindade? Trindade, por definição, é 3 pessoas subsistindo em forma de uma só. Significa o seguinte: 1 mais 1 mais 1 é igual a... Vocês aprenderam isso na escola? Sim. Alguém falou com medo aí, né? 1 mais 1 mais 1 é igual a... Essa menina é boa aluna, porque foi boa professora, então é boa aluna. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Mas a Bíblia diz que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Vai resolver essa equação agora. Agora é interessante que quando você trata dos números escalados em física, é exatamente isso. Mas quando você vai para os números vetoriais, que é uma matemática mais qualificada, os números vetoriais permitem esse tipo de soma. Não é interessante? Então, meus queridos, o que Jesus Cristo faz aqui agora? Ele distribui o quê? O efeito multiplicador aqui, além das ações de graças, passa pela questão da distribuição. De você olhar o que você tem e apresentar o que você tem a Deus. E agora resolver colocar o pouco que você tem para que Deus o multiplique. Nas Escrituras Sagradas, 100% do que você ganha não dá para você, mas 90% do que você ganha dá para você. Deus pede que você traga os seus dízimos. E não adianta, meus queridos irmãos, fazer outra matemática. Isso é bíblico. Deus orienta sim. A palavra de Deus diz isso. Aí, se quiser brigar com Deus, você briga. Eu sempre brinco dizendo assim: meu departamento é o departamento aqui de comunicação. Eu só digo o que Deus está falando. O que vocês vão fazer com isso? Não. Se tiver reclamação, não é comigo, é com o segundo andar, porque o Tribunal de Justiça é lá em cima, não é aqui embaixo. Eu trabalho no departamento de comunicação e não de justiça. Então não tem que julgar ninguém, não tem que defender Deus, ou não tem que acusar ninguém. Eu só tenho que comunicar. Eu comunico, né? E se vocês quiserem ouvir o que Deus está falando, é isso aí. Mas eu tenho aprendido uma coisa interessante. Gente que aprende a distribuir o que tem,
multiplica aquilo que tem. Gente abençoadora é abençoada. Gente generosa na vida experimenta milagres de Deus na sua história. Gente que aprende a arriscar no reino de Deus e trazer parte daquilo que Deus tem dado para a glória dele. É gente que experimenta verdadeiros milagres na sua história também. Então, meus queridos, Jesus segue o processo. Planejamento, organiza o povo. Oração, ações de graças, apresentar a Deus. E a terceira coisa que faz é distribuir entre eles. Vamos distribuindo aí, ó. Vamos pegar o que tem, vamos distribuir. Ok, está apertado, beleza, vamos distribuir. Eu quero manifestar minha bondade, meu milagre na sua vida. E a quarta coisa que Jesus Cristo faz, ele diz assim: recolhei o que sobrou. É isso aí? Recolha o que sobrou. O que é que sobrou? Aí eles, quantos cestos ali? 12. 12 cestos sobraram. Jesus diz: desperdício não. Não dá para desperdiçar. O reino de Deus não admite isso. Eu fico olhando às vezes algumas estatísticas da OMS, por exemplo, no mundo hoje, estima-se hoje, que 800 milhões de pessoas estejam comendo aquém daquilo que é necessário diariamente. Hoje, 800 milhões de pessoas. Pessoas que passam necessidades. Agora é interessante que o que se produz no mundo hoje é capaz de alimentar esses 800 milhões de pessoas e muito mais. A produtividade, qual é o problema? É a desigualdade. Uns recebem muito, outros recebem nada. E aí o que acontece? Essa questão meramente de um ajuste seria suficiente para resolver o problema da fome. De onde virá alimento para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo? O alimento já está aí, gente. Já é suficiente para todo mundo. O que está havendo não é problema de Deus, é problema humano. E é isso que o texto está dizendo agora. Não desperdice. Na sua casa, deixa eu levar isso para um campo bem prático. Na sua casa, meu querido irmão, não desperdice. Não desperdice. Não compra muita coisa no supermercado que você vai ficar jogando fora, não. Não estufa a sua geladeira de coisas que você está sempre jogando fora. É suco que você joga fora porque não toma, é comida demais que você faz em casa que joga fora e vai desperdiçando comida. Aqui na nossa igreja, e essa eu fiz questão de registrar, aqui na nossa igreja, a dona Terezinha Barbosa, mulher crente, cheia da graça de Deus, misericordiosa e generosa. Essa mulher morava aqui no centro da cidade. Ela pegava todos os dias, terminava a comidinha dela. Eu acho que essa prática hoje não daria certo, mas naquela época deu. Ela colocava um prato de comida, ou 2 pratos de comida, na porta da casa dela, porque se alguém passasse com fome, tinha comida lá para comer. Então tinha gente que já sabia que ali na casa da dona Terezinha Barbosa, todo dia tinha uma comidinha, né? Sobrou comida. Nada de desperdiçar, não é jogar fora, não é alimentar outros. E aí sabe o que acontece? Quando nós vivemos nessa dimensão de querer não estragar, querer não... Irmão, tome cuidado com o seu guarda-roupa. Tome cuidado com o seu guarda-roupa. Não, pastor, não está cabendo, eu vou construir um novo guarda-roupa aqui. Não está cabendo, eu preciso esvaziar meu guarda-roupa, eu preciso doar, eu preciso abençoar outros, está cheio demais meu guarda-roupa. Então começa já a selecionar as roupinhas lá. Tem umas irmãs aqui da nossa igreja, a Dorinha, a Raquel, a Denise, adora fazer bazar. É uma confusão que faz aí, uma alegria danada, uma festa, né? Mas tantas pessoas são abençoadas com isso, porque pessoas são generosas. Então aprenda a fazer isso, a ser generoso, aprenda a ser generoso, a não estragar, cuidado com aquelas roupas que ficam etiquetadas o resto da sua vida e guardadas em caixas, que você não vai usar. Não vai usar, doe, abençoe outro, há pessoas precisando no mundo. E aí o milagre acontece por causa dessa generosidade, por causa dessa filantropia. E as coisas de Deus começam a se manifestar miraculosamente no nosso meio. Não estrague, meu querido irmão. Fica jogando fora coisas boas, não. Doe. Não faz que nem o mineiro, não, eu sou mineiro, eu vou falar aqui dos mineiros. Diz que o mineiro nunca dá nada. Diz que o mineiro te empresta. Você fala assim para ele, você está usando isso aqui? Não, não estou não, tem 20 anos que está parado lá. Você podia me dar isso? Não, pega emprestado aí. Ele nunca mais quer, ele nunca mais vai usar aquilo ali, mas ele não dá não, ele só empresta, né? Então, pessoas aí que, bem mineirinho, né? Então, aprenda a ser generoso com o que Deus faz.
Eu estou num processo de começar a buscar essa coisa do estilo de vida simples, e não é fácil, viu, gente? Não é fácil. A gente tem uns apegos a coisas que, né? Você fala, mas eu nunca usei esse negócio aqui, por que eu tenho esse negócio? Um presbítero da minha igreja, lá na Gávea, foi aos Estados Unidos e ele achou uma Franklin Bible. Era uma revolução na época, 1990, Franklin Bible. Você digitava, né? Aí aparecia todas as concordâncias e pá, não sei o quê. E pá, ele comprou $200. Comprou. Trouxe, me mostrou toda alegre, Franklin Bible. Ninguém nem ouve falar desse negócio mais, né? Aí me trouxe a Franklin Bible e me mostrou e tal. Aí eu olhei para ele e disse, você tem um bom inglês? Ele disse, pastor, eu estou aqui mostrando esse negócio aqui, mas se arrependimento matasse, tá? Eu comprei essa Bíblia, eu não sei inglês. Né? O senhor quer ela para o senhor? Né? Eu estou com a Franklin Bible estocadinha lá, se alguém quiser, tá, pode pegar, viu, gente? Hoje você vai num clique da internet, você tem tudo que é muito melhor do que Franklin Bible. Mas na época foi. Você está vendo? A gente compra coisas, desperdiça, joga fora, estraga, né? Mas tome cuidado com isso. O reino de Deus, ele é de justiça, de amor, né, de alegria. A gente precisa entender essas coisas. E eu quero muito encorajar você a começar o ano com o milagre de Jesus. Eu quero muito encorajar você a começar a experimentar o fato de que Deus está entre nós e Deus não está calado. Deus está entre nós e Ele tem nos visitado. Eu queria que nós entendêssemos isso.